dar continuidade à nossa unidade 7. Aqui a gente vai falar sobre as demais especificações do projeto geométrico. No caso aqui vamos falar sobre os tratamentos das travessias rodoviárias em áreas urbanas e projeto de sinalização. Vamos lá? Então vamos lá. O tratamento das travessias rodoviárias em áreas urbanas é uma parte bem crucial, digamos assim, do projeto geométrico de uma rodovia, porque tem que ser feito algumas considerações importantes ao projetar essas travessias. Primeiro, é importante um estudo de tráfego, né? Porque antes de projetar uma travessia rodoviária em área urbana, é essencial que a gente tenha o detalhamento ali do volume de tráfego, os padrões de movimentação, o tipo de veículo que vai ser que vai transitar ali nesse local, porque geralmente é na travessia urbana que você tem menos disponibilidade de espaço. Então, para o projeto geométrico, espaço é muito importante, né? E é importante nesse estudo de tráfego a gente pensar nas tendências de crescimento futuro. Então, esse estudo ele vai ajudar a determinar a capacidade ali daquela travessia e é um dos primeiros passos e muito importantes. Depois, a gente também tem que pensar na integração urbana. Então, a travessia rodoviária, ela tem que ser integrada, fazer isso de forma harmônica com o ambiente ali já urbano. Pensando no design, o design, né, que vai ser levado em conta, com a estética, incluindo a paisagem, a arquitetura, espaços públicos adjacentes. Também tem que pensar nisso. A segurança dos pedestres, então isso aqui é fundamental, né? Garantir essa segurança, porque diferente dos outros espaços da rodovia, né, nas partes rurais, aqui na parte urbana é onde tem a maior presença de pedestre, então é muito errado a gente não pensar neles. Então aqui um dos principais pontos é pensar nisso, pode ser com instalação de passagem elevada ou subterrânea, dependendo ali do volume de pedestre que tem na rodovia e da velocidade de tráfego que vai ser empregada ali. Outro ponto importante é ter o controle de velocidade. Então, nessas áreas urbanas, por mais que a velocidade diretriz, por exemplo, é 100 km por hora, aqui na travessia urbana vai ter que ser previsto diminuidores de velocidade, esse controle através de limites que a gente faz para eles serem reduzidos, as velocidades serem reduzidas nesses locais. Importante também a gente pensar em acessibilidade, então as travessias, elas têm que ser acessíveis para todas as pessoas, incluindo as que têm mobilidade reduzida, então as rampas para cadeirantes, sinalização tátil para as pessoas com deficiência visual, e outras medidas ali que podem ser incorporadas no projeto. Outro ponto importante é a coordenação com outras infraestruturas. Então, o que seria isso? A travessia, ela deve ser projetada em coordenação com outros projetos urbanos, digamos assim, que são a rede de transporte público, as ciclovias, as calçadas. Então, precisa pensar o projeto para casar com isso. Então, que a plataforma case, né? Porque aqui a plataforma vai ser diferente. Então, pensa naquela que eu mostrei para vocês na seção transversal. Tinha a seção, né, da pista, dependendo se tem canteiro ou não, mas aí já tinha drenagem e os taludes. Aqui não. Aqui a gente vai ter que ter as guias para separar plataforma de calçada, vai ter que ter, se for um local que tem transporte urbano, vai ter que ter ali espaço para isso, às vezes tem ciclovia. Então tem que pensar nessa coordenação com essas outras infraestruturas da travessia urbana. Planejamento para o futuro. Então tem que considerar as necessidades futuras, o crescimento urbano daquele local, não é só de tráfego, né? Também crescimento urbano, projetar as travessias levando em conta esse desenvolvimento para evitar um custo adicional dos chamados retrofits. Então, já englobando essa previsão, e
também a participação comunitária, então envolver o local nos processos de decisão já no projeto. Então, por isso que todo projeto público ele precisa ter audiências públicas para ver a opinião dos moradores, isso é muito valioso, não só para as travessias urbanas, né, gente? Em todo o projeto, além daquelas condicionantes todas e tudo que a gente viu até aqui, né, no projeto geométrico, é muito importante a gente ouvir a população, porque muitas vezes o projeto de tráfego, o exemplo, né, ele não consegue pegar a percepção exata. Ali a pessoa que foi fazer o projeto tem uma margem de erro, né, da percepção dele, ou então se é uma entrevista que é feita ali nas pesquisas de tráfego é amostral, não é com todo mundo que é feito. Então, quando você faz audiência pública, podem vir necessidades da população que você não tinha visto antes, né? Como o melhor projetista que seja, ele pode deixar passar alguns aspectos que a população vê. Então, por isso que é muito importante esse último ponto aqui, a participação comunitária, porque aí você vai levar em conta aquilo que só quem vive no local vê. E aqui falando sobre o projeto geométrico mais específico, o que a gente tem que implantar e tá no nosso projeto em travessias urbanas, que é um pouco diferente lá do que a gente tinha visto até agora. Primeiro, as passarelas. Então, aqui eu vou trazer alguns valores paramétricos, alguns valores que comumente são utilizados, né, e são recomendados. As passarelas, se você tem uma conurbação, ou seja, se você tem crescimento urbano ou uma densidade urbana nos dois lados da rodovia, é importante que você preveja uma passarela a cada quilômetro da rodovia. Porque geralmente esse é o máximo do máximo que as pessoas vão aceitar andar para atravessar. Então, a cada 1 quilômetro, também pensando na economia, porque não pode fazer todo o tempo, também na paisagem do local mesmo, não fica legal fazer todo momento uma travessia, né? Mas isso é recomendado, mas lembrando, para locais de pista dupla, né? Quando você tem uma pista simples, no local da passarela, é muito importante que você preveja a chamada ilha de proteção, que é um espaço em que você faz ali entre as duas faixas. Então, vai ter que ter um alargamento da via nesse local, para você fazer como se fosse um canteiro, mas é porque, para quem está atravessando, só focar em um dos sentidos por vez. Então, ele olha para um lado, atravessa, espera nesse local, nessa ilha de proteção, que nada mais é do que um espaço feito ali até com a sinalização horizontal apenas, com algumas taxas ali. E aí ele olha para outro sentido e continua a travessia na faixa de pedestres. Então, isso é o primeiro tratamento que a gente tem que pensar aqui para as travessias urbanas. Segundo, vias marginais. Muito importante a gente levar o tráfego local para as marginais. Então, como é uma cidade, né, uma localidade, vai ter muito tráfego local. Então, não é todo mundo que está passando pela rodovia que vai ficar ali, que é daquela cidade. Tem gente que só está passando, né? A maioria das pessoas só estão passando. Então, para separar o tráfego local com o fluxo que vai só passar ali pela rodovia, é muito importante que seja empregado vias marginais, que são aquelas vias paralelas à rodovia que tem vários acessos à cidade. Então, é muito importante que quando comece o adensamento, independente do sentido, você empregue a marginal. Se tem só de um lado da rodovia cidade, né, construção, enfim, se só emprega a marginal em um sentido, por exemplo, no sentido crescente. Se tiver uma conurbação que você tem nos dois sentidos, você emprega a marginal nos dois sentidos. Então, onde você vai ver, onde você notar que vai ser utilizado por algumas pessoas, então, independente do tamanho ali, se de um tamanho para frente já é considerado importante fazer essa via marginal, ainda mais para cidades maiores. O terceiro ponto são os pontos de ônibus. Pontos de ônibus é importante a gente prever em pista dupla a cada passarela.
a cada quilômetro, né? Então, é conjunto isso, porque onde você vai ter ali pessoas para fazer esse uso. Então, quando você tem via marginal, o recomendado é você colocar esse ponto de ônibus na via marginal, né? Que aí os ônibus eles acessam essa via marginal, deixam o passageiro e volta para a via principal. Agora, no caso de você não ter uma via marginal, então vai ter que ser feito na rodovia mesmo, mas aí você tem que pensar naquela baia de proteção, também aquela baia que vai englobar o taper de aceleração e desaceleração para esse ônibus fazer essa parada sem mexer com o fluxo da rodovia, não comprometer o nível de serviço dela. Essa baia, ela é muito importante para isso, né, para você conseguir sair, desacelerar, parar, deixar os passageiros ou pegar passageiros, ter o espaço para acelerar e voltar para a rodovia, mas também pensando no pavimento do local. Ali é onde vai ter mais a frenagem e a aceleração de um veículo pesado. Então pensa, a estrutura ela tem que ser mais reforçada. Então se você fizer isso tudo na via, numa via normal, vai deteriorar muito mais o pavimento ali. Então a importância dessa baia ou desse espaço também para isso. Outro ponto importante são os acessos. Então a gente tem que implantar acessos adequados para permitir o movimento de quem está vindo na rodovia para acessar essa via urbana. Então também é recomendado a cada quilômetro, né, colocar um acesso por sentido, claro, quando tem a parte urbana. Então se tiver do lado crescente, você implanta do lado crescente a cada 1 quilômetro. Se for nos ambos sentidos, você coloca um acesso por sentido. E aí, por que é importante esses acessos? Para permitir o movimento ali para adentrar da rodovia para a cidade. Então, se você deixar muito longo essa possibilidade de acesso, não vai adiantar nada você ter vias marginais, por exemplo, porque vai continuar as pessoas locais trafegando ali pela rodovia. Outro ponto importante aqui, nesse caso, não está muito ligado à parte do projeto geométrico, mas a gente tem que estar atento e até pode colocar observação sobre isso nos nossos contratos, enfim, é a iluminação de toda a travessia urbana. Então é muito importante isso estar precificado no nosso projeto para a segurança do local, né? E também para maior atenção dos próprios motoristas, né? Segurança de quem está no local e segurança de quem está trafegando. Também utilizar o conceito de moderação do tráfego, chamado de traffic calming, que ele é o uso de sinalização ou dispositivos de proteção para reduzir a velocidade. Isso pode acontecer especialmente em locais mais adensados ou próximo à escola, hospitais, locais que precisem um tráfego ainda mais controlado. E a gente também tem que pensar nos passeios e na acessibilidade em dispositivos, por exemplo, em OAS. Então, se você tem um viaduto, uma passagem superior, seja ela de um diamante, de uma trombeta, ou apenas um viaduto mesmo, até uma ponte numa região urbana, você tem que pensar na implantação de passeios laterais e longitudinais em ambos sentidos, pensando ali na proteção entre esses passeios e a rodovia, para não deixar também que seja fácil essa passagem tanto do veículo quanto das pessoas para a pista de rolamento, da pista de rolamento para o passeio, né? Então, por que tem que ser feito todos esses cuidados? Para a segurança, principalmente, mas pensando no nível de serviço também, né? Tudo isso contribui para que seja um fluxo contínuo e seguro. Então, sempre pensando nessas características, conforto e segurança.
Em últimos casos, também aqui uma observação sobre travessia urbana, quando tomar essas medidas aqui listadas forem inviáveis, a gente pode pensar em uma medida mais drástica, digamos assim, que é contornar aquela cidade, fazer um contorno. Isso acontece principalmente quando as desapropriações elas não podem ser feitas pelo elevado custo. Então, quando você tem que implantar essas medidas e não tem espaço para elas, ou até faixa adicional, duplicação, não tem espaço para isso, é porque essas ampliações que eu comentei agora, faixa adicional e duplicação, elas vêm de outra premissa, que é o estudo de capacidade ali da via, do nível de serviço. Não necessariamente por ser área urbana, né? Mas quando você tem essas medidas que eu listei por ser área urbana, ou então essas de ampliação muito onerosas, por ter um alto nível de desapropriação do local, é mais viável então você prever um contorno. Então, esse estudo de contorno, ele traz ali um ganho mais efetivo no nível de serviço em comparação às melhorias possíveis no trecho urbano. E aí, quando você precisa fazer um contorno, todas as medidas, projetos a serem feitos para esse contorno são de um projeto Greenfield, aquele em que vai ser implantado do zero. Então, você vai ter que achar um local bem antes, ou relativamente antes de começar o adensamento, e que esteja longe desse adensamento por todo o percurso. Por quê? Porque a tendência das cidades são crescer e relativamente próximas à rodovia, porque é onde passa mais tráfego, né? Mais gente. Então, principalmente as partes comerciais têm interesse em ficar perto da rodovia. Então, quanto mais longe você conseguir deixar de um adensamento já existente, melhor, para não acontecer de logo ficar adensado de novo e numa próxima ampliação já não ter espaço de novo. Então, esses são os principais cuidados e medidas que devem ser tomados num projeto de travessia urbana. Agora a gente vai ir para o último assunto aqui da unidade 7 e também do nosso projeto geométrico, que é a sinalização da rodovia. Primeiro de eu trazer os conceitos para vocês, é importante vocês terem noção dos principais manuais que são adotados nesse tipo de projeto, para, caso necessário, vocês empregarem, porque até então, todas as recomendações dadas até agora, elas vêm dos mesmos manuais que eu tinha comentado lá no início. Agora a gente já tem um manual novo para esse assunto. Então, aqui no caso do DENIT, ele tem um manual de sinalização rodoviária, que ele tem uma abordagem da sinalização que se divide em 3 partes, que é sinalização vertical, horizontal e semafórica. Então, o manual ele apresenta muitos exemplos de projeto. É bem interessante vocês darem uma olhada, uma folhada nesse manual. Outros manuais bem importantes da gente levar em consideração são os manuais de sinalização de trânsito do CONTRAN. Ele é dividido em 6 ou 7 volumes, mas aqui eu trago os 6 principais, que é a de sinalização vertical de regulamentação, advertência e indicação, sinalização horizontal, sinalização semafórica e sinalização temporária. Então, todos esses vão ter uma ligação direta com as leis do Código de Trânsito brasileiro. Então, quem aqui que tem carteira de habilitação? Muitos, né? Se não todos. Então, vocês já passaram pelas aulas da autoescola e vão estar familiarizados só de dirigir mesmo, com tudo que a gente vai abordar aqui nessas aulas. Mas, claro, sempre vou tentar levar para o sentido do projeto. Vocês também, na hora de interpretar, imaginem onde que isso pode ser empregado no projeto geométrico. Começando pela sinalização vertical. Vamos pensar como que tem que ser feita a padronização das cores e formas. Então, o vermelho, ele é sinais de regulamentação, amarelo, sinais de advertência, o verde, sinais de indicação, o azul,
de serviços auxiliares. Então, são conceitos bem importantes essa padronização. Vamos ver por quê. E tem o branco, que é os sinais de educação. Então, quando a gente, até com a visão periférica, vê essa cor, a gente sabe que é isso que está esperando a gente lá na escrita ou no símbolo. Tem ainda o marrom, que é os sinais turísticos. Então, a tonalidade de cada uma das cores tem uma NBR para ela, então não é qualquer tipo de marrom, qualquer tipo de azul, verde, amarelo e vermelho. E aí, aqui que eu queria mostrar para vocês alguns aspectos relacionados à efetividade dessa sinalização. Aqui um parênteses, né? Antes, lá quando a gente estava numa das primeiras aulas, quando eu falei para vocês que a velocidade varia entre um veículo e outro. Então, nós, como projetistas, a gente tem que deixar o mais padrão possível, para ele não ter surpresa. E aqui estava vindo todas as placas vermelhas e do nada veio uma rosa. Como assim? Do nada apareceu uma forma diferente que eu nunca tinha visto. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que deixar tanto a geometria, não tudo que a gente aprendeu nas aulas passadas, mas também a sinalização o mais padrão possível. E como que a gente faz isso? Então, esses aspectos aqui. Então, primeiro, tem que estar legalmente certo aquela sinalização, tem que estar no Código de Trânsito Brasileiro ou legislações complementares, tem que estar suficiente, então permitir uma fácil percepção do que realmente é importante ali a ser compreendido e compatível com a necessidade. Também não dá para exagerar, toda hora colocar uma sinalização repetida, tem ali uma suficiência correta. Padronização, então seguir o padrão legalmente estabelecido e em situações iguais, tem que ser sinalizada do mesmo critério, então não dá para deixar as pessoas não confiarem naquele tipo de sinalização, porque aqui uma curva está sinalizada, na próxima já não está mais. Clareza, então tem que transmitir mensagens objetivas e de fácil compreensão. Precisão e confiabilidade, então ser precisa e confiável, corresponder realmente à situação existente para ter credibilidade. Visibilidade e legibilidade, então tem que ser vista numa distância necessária para tomar a decisão ou para ler aquele tipo de informação. E manutenção e conservação, então não adianta nada você ter todos esses tipos de aspectos relacionados à efetividade, se você não fez a poda do material que estava sobre a placa, se você não fez a limpeza dela. Então, esses serviços, eles são rotineiros e tem que ser feito, né, tanto a manutenção quanto a conservação delas. E aí, atendendo todos esses aspectos, vamos entender um pouco mais sobre cada tipo de sinalização. Então, existem esses casos particulares que a gente vai abordar aqui por primeiro, que não seguem muito bem a padronização. Por exemplo, os vermelhos quase sempre são aquelas placas redondas. Então, tem aqui dois formatos diferentes disso. O sinal de cruzamento de ferrovia também é bem diferente. O sinal de advertência de obras tem outra cor também. O sinal de advertência de sentido único são sinalizações que vão estar lá nos apêndices do manual do CONTRAN, que tem a diagramação exata, né? Como que tem que ser a sinalização, com gabarito de escala, como que tem que ser cada uma delas. Então, primeiro vimos aqui os casos particulares de cores e formas. Agora vamos ver um pouco mais alguns exemplos, né, de como que são os sinais de regulamentação. Eles são divididos entre obrigação, restrição, proibição, permissão e os compostos, que tem também mais do que um tipo de informação em uma placa só. E como que elas são empregadas no projeto? Então, na hora de executar esse tipo de colocação mesmo
da placa, o posicionamento transversal é mais ou menos esse. Isso tudo que eu estou mostrando é retirado lá dos manuais que eu mostrei para vocês. Então aqui, para o caso de acostamento, né, a distância mínima do final desse acostamento até o início da placa é de no mínimo 1,20 m. 1,20 m também é a altura dela, que ela tem que estar, tudo pensando na altura de visualização, no campo de visualização, né? E já comentei com vocês antes, né, do cone, não falei com esse nome, mas eu falei sobre a visão periférica, né? Mas tem um cone de visão que os motoristas têm, claro, é uma média de visão periférica, que vai de 120 a 180 graus. Isso para horizontal e para vertical 145 graus de amplitude. E aí, né, quanto maior a velocidade que está trafegando na rodovia, menor vai ser esse cone de visão periférica, porque menor o tempo também que você vai ter para visualizar. Então, quanto maior a velocidade, maior vai ter que ser a distância focal ali para você observar aquele objeto ou aquela placa. Então, se a via é projetada para uma velocidade, vai ser colocado para aquela velocidade as sinalizações. Então, aqui, pensando no posicionamento longitudinal. Antes a gente mostrou do transversal, né? Pensando no corte da via, qual a distância da placa, a altura. Mas agora pensando no posicionamento longitudinal. Aqui, para os sinais de regulamentação, dependendo da velocidade, tem que estar uma distância mínima de visualização. Essa distância que você vai ter para visualizar a placa. Então, assim, essa tabela, ela relaciona as distâncias de visibilidade para as velocidades de operação comumente consideradas para um tempo de percepção e reação de 3 segundos. Então, lembra lá quando eu falei de distância de visibilidade? Aqueles mesmos segundos são empregados aqui. Lá eram 2 segundos, porque você vê um objeto não esperado, você já vai frear. Nesse caso aqui, você já está esperando uma placa, então você tem a distância de percepção e reação, e essa reação é você ler aquilo, então você vai ter uma distância a mais, então 1 segundo a mais para interpretar aquilo. E aí, né, essa distância começa aqui do início da área de influência do sinal, porque a regulamentação, ela mostra algo que você tem que evitar e que já está ali, né? Onde ela está empregada é onde tem aquela restrição, né? Logo depois dela. Então, é o início da área de influência do sinal, é aqui, e aí tem toda essa distância para você ter a visibilidade. Então, esses são as particularidades aqui do posicionamento longitudinal. Aqui alguns exemplos de sinalização vertical, pensando também no projeto geométrico, né? Aqui a gente pode associar o que a gente projetou lá, que pode sinalizar aqui. Aqui uma clássica placa de pare, que a gente tem que colocar quando não é a preferência, né? E aí, aqui um sinal de dê a preferência, né, nessa conversão à esquerda, porque a preferência é de quem está ali na via principal. Então, nessa conversão à esquerda, em pista com canteiro maior do que 10 metros, você pode colocar o D à preferência. Então, essa particularidade aqui de ter um canteiro maior do que 10 metros, por exemplo, vai estar lá no manual. Então, vai estar certinho quando que tem que ter um pare, quando que tem que ter um D à preferência. E outros exemplos, né? Que são as placas de sentido de circulação da via. Aqui a gente tem um entroncamento e aí tem o sinal de sentido obrigatório para movimentação à esquerda. Então vai ter até uma redundância, né? Primeiro ele fala que a conversão é só para a esquerda e aqui ele diz que só pode ir nesse sentido. Agora entrando nos sinais de advertência, vamos ver o que muda da regulamentação. Tem algumas particularidades. Então aqui entre as situações que são permanentes de perigo e que têm que ser advertidas, existem algumas. Curvas, interseções, estreitamento de pista, condição da superfície da pista,
ocorrência de dispositivo de controle de tráfego, que cause ali alguma redução acentuada de velocidade ou parada de tráfego, declividades acentuadas, cruzamentos em nível, passagem em nível. Então, gente, tudo que eu listei aqui, acho que com exceção desse, né, da condição da pista, tudo que está listado aqui está projetado lá no nosso projeto geométrico. Então, tem que ser avisado, ter essa advertência. Aqui um exemplo, né, de declives acentuados, essa é a sinalização utilizada no caso de uma descida aqui. E aí, também existem essas outras situações que podem ser advertidas, que é presença de pedestre, ciclista, animal, máquinas agrícolas, ventos fortes laterais, queda de pedra, cascalho. Então, isso tudo não tem necessariamente a ver com o projeto geométrico, mas pode ter. Exemplo, pedestres e ciclistas geralmente vai ter a ver ali com travessias urbanas. E também nos levantamentos de tráfego a gente vai saber onde que tem essa passagem. Animais, geralmente é num adensamento maior de mata, né? Um possível local de travessia de animais. O correto, né, quando a gente tem um investimento ali disponível para ser feito, é fazer aquelas passagens de fauna que eu comentei com vocês, mas quando não tem, e pode ter essa travessia de animal silvestre, a gente coloca essas placas. Pode ser também um animal doméstico, né, no caso, próximo a áreas rurais, que sabe que existe, por exemplo, uma propriedade de um lado, que o local de deixar o rebanho é do outro, enfim. Máquinas agrícolas, bem parecido com isso que eu comentei, dos locais, propriedades rurais. Ventos fortes laterais, pode ter a ver com o projeto geométrico, porque pode ter a ver, por exemplo, com uma ponte ou um local alto, um viaduto, algum local que tem uma corrente maior de vento. Queda de pedra, pode ter a ver também, se você sabe que aquele talude não está muito bem estabilizado, ou pode ter algum risco. Cascalho, não muito a ver com o projeto geométrico, mas também tem que ser advertido. E lembrando que esse tipo de sinalização não necessariamente vai estar no ponto de partida. A hora que você faz o projeto, você já vai prever que tem cascalho na pista, que vai ter máquina agrícola, pode ser empregado depois. Então, por isso a importância também daquela manutenção, daquele alimentação contínua do projeto. Aqui um exemplo dessa área com desmoronamento. Outras sinalizações que também tem que ser advertidas aqui, largura limitada. Então, está vindo com uma largura ali projetada, exemplo de 3,60, e do nada tem que ter um estreitamento. Tem que ser sinalizado, porque você precisa saber o que está te esperando. Você não pode ter uma surpresa. Altura limitada, então, em todos os viadutos, passagem superior, inferior, tem que ter a altura máxima, qual é o gabarito vertical daquela construção. Peso bruto total limitado, tem locais que também tem essa limitação. Muitas vezes, antes de entrar numa área urbana, tem esse aviso. Então, se você tem algo mais pesado do que isso, a sua opção é tal. Aí tem lá retorno ou um contorno. Peso limitado por eixo também pode ser advertido. E comprimento limitado, dependendo da situação ali, se tem algum local de manobra impossibilitada, dependendo do comprimento, tem que ser advertido. Aqui um exemplo de altura limitada, isso é bem importante, em todas as OAS que a gente tem no projeto, a gente sinalizar. E aqui, algumas recomendações do acomodamento transversal. Então, aqui, em vez de 1,20, é 1,50, tanto a altura quanto a distância mínima. Por quê? Vamos entender no próximo exemplo. O posicionamento longitudinal também é diferente da regulamentação que a gente viu. Por quê? Porque aqui a gente pensa em duas distâncias diferentes.
tem, claro, a distância de percepção e reação, que é onde ele vai, o limite para ele conseguir visualizar o sinal. Só que a gente tem duas distâncias. A primeira é a distância de visibilidade para o sinal de advertência, e o segundo é a zona de desaceleração ou preparação para operar da seguinte forma, dependendo do que está dito aqui. No caso aqui, era uma sinalização de curva. Então, essa é a distância para você se preparar para fazer uma manobra de curva. Então, aqui você tem a velocidade de operação da via, e a partir daqui você vai ter a velocidade de operação nessa zona de restrição. Então, é um pouco diferente da regulamentação, porque lá só tinha distância até a sinalização, que é onde acontece aquele tipo de tomada de decisão. É naquele local que acontece. Por exemplo, pare, é aquele o local. Ou aqui é só para a esquerda, então é ali que vai só para a esquerda. Aqui não. Aqui você tem que pensar com antecedência o que você tem que fazer, o que está sinalizado, e você vai ter que esperar daqui para frente. Então, mais um exemplo, além da curva, né? Presença de pedestre, de ciclista, animal na pista, algum afastamento não previsto, vai influenciar também na quantidade desse tipo de sinalização, né? Sempre pensando no bom senso, né? De colocar uma distância e numa quantidade necessária e recomendada pelos manuais. Aqui a gente tem aquela mesma tabela de antes, de que dependendo da velocidade de operação, vai ter uma distância mínima de visibilidade. Então aqui a percepção e a reação é de 2,5 segundos. Dá para notar que a gente tem um tempo um pouco menor. Por quê? Porque esse tipo de placa, intrinsecamente, os motoristas têm mais atenção, porque é uma advertência. Então, a distância, a reação da pessoa vai ser mais rápida. Isso é bem subconsciente. Então, a partir dessa reação, ele vai ter que se preparar para fazer a desaceleração ou fazer o que ele precisa ali, que foi advertido. Aqui alguns exemplos também de distâncias, dependendo do tipo do emprego e do tipo da placa, né? Então, se é um pórtico, a distância, o gabarito mínimo da pista, distância transversal, se tem acostamento, se você tem uma barreira de concreto, distância do próprio apoio do teu pórtico. Então, por que tem essas recomendações? Para conseguir a padronização, como comentei com vocês. Aí aqui até uma curiosidade. Existem algumas recomendações que conhece como PIEV. PIEV vem do inglês, mas o que é? Você tem que ter percepção primeiro, depois identificação, o E de emoção, mas pode ser julgamento, e o V de evolution, não sei pronunciar corretamente, mas é de reação. Então, para você ter percepção, identificação, julgamento e reação da forma mais rápida possível. Então, nós, como projetistas, temos que manter essas padronizações, por isso tem que seguir o manual. Aqui, alguns exemplos no projeto geométrico onde que a gente pode utilizar essas sinalizações. Então, indicação de um cruzamento, né, com uma via férrea, isso é muito importante, por isso até foge do padrão, porque tem que ter uma tensão muito grande. Aqui na direita, a gente tem um exemplo também de cruzamento, mas nesse caso com outra via. Aqui na esquerda, a gente tem um exemplo de diversas curvas em sequência. Então, a distância do início e o final dessa curva também tem especificação. Então, exemplo, né?
Se vai ter uma distância X, depois outra, até começar uma próxima curva, você pode sinalizar apenas que é uma para a esquerda. Dependendo também da inclinação, digamos assim, vista de cima, né? Mas se do fechamento desse raio tem que ser de uma forma, ou então se é mais suave, de outra forma. Agora, se essas distâncias são menores, a gente sinaliza que são várias curvas na sequência, né? Então, dependendo do tipo da curva que está a vir, ou de uma sequência delas, é o tipo de sinalização. Outras duas situações que podem ser sinalizadas e vêm do projeto geométrico são as rampas verticais. Então, se você tem aclive, nesse caso aqui um aclive ou um declive, que vai dificultar a visualização ali mais para frente, a pessoa também tem que estar ciente disso, né? Que aquela falta de visualização ali é porque tem um aclive ou um aclive. E aqui mais alguns exemplos, né, como o deslizamento ou local escorregadio, diferenças de pavimento, é raro isso acontecer, né, em rodovias federais ou estaduais, mas também tem esse tipo de sinalização. Presença de animais na pista, que nem comentei com vocês, quando a propriedade está em dois lados da rodovia. Locais aqui com presença de vento forte. Então, são informações que a gente tem lá no projeto geométrico, muitos deles, e a gente tem que deixar detalhado e mapear a região para ver o que ainda, fora o projeto geométrico, tem que ser sinalizado. Bom, agora os sinais de indicação. Qual que é a finalidade principal deles? É orientar os usuários da via, né, no curso do seu deslocamento, e fornecer as informações necessárias para definir qual que é a direção e o sentido que eles têm que seguir. E também as informações quanto à distância do que eles estão esperando ali no segmento. Então, aqui o manual exato, né, que é falado sobre os sinais de indicação. Ela é utilizada também para mostrar a existência de serviços ao longo da via, não só localidades. Aqui trata tanto das marrom e das azuis, aquelas que falam sobre pontos turísticos ou locais de serviços de utilidade próximos. E entra também aquelas mensagens de segurança, de educação na via. Então, exemplo, né, vai ter posto de abastecimento, restaurante, pontos geográficos de referência, divisa entre estados ou municípios, indicação de área de descanso, locais históricos, as mensagens educativas, né, de segurança de trânsito. E aqui alguns exemplos de colocação dessas placas, né? Pode ser o tipo das colunas, o tipo do braço projetado, dos semipórticos. E aqui uma observação interessante. O grau de colocação dessas placas, né? Tem que pensar nessa inclinação. Por quê? Essas mensagens, elas têm que ser lidas. Então, a gente tem que pensar na distância para ler essa mensagem. Então, dependendo da velocidade ali empregada. Mas também tem que pensar nessa inclinação de 3 a 5 graus. Né? No caso aqui, ao invés de 90 graus, vai estar 93 a 95, para ter uma visibilidade e não ter reflexo da incidência da luz dos faróis e nem dos raios solares. Então, para que você consiga ler sem ter o reflexo. Então, vocês sabiam que é pensado até nisso na hora de colocar as placas? E aqui, a recomendação das distâncias. Então, a altura de 1,50, mais padronizado, mas um pouco mais distante da rodovia para ter justamente essa distância para leitura.
E aqui, pensando na forma geral do posicionamento longitudinal, ao se posicionar um sinal de indicação, a gente tem que garantir aquela distância mínima de visibilidade para que ele consiga ler a mensagem contida, né? Então, não é que nem as outras, que é só um símbolo que é fácil de ver e aí até com a visão periférica você consegue ler. Então, aqui você tem que pensar naquela distância de leitura e compreensão da mensagem. Então, geralmente o que é feito? É feita aquela distância de visualização da placa e é acrescentada uma distância de 35 metros para que o veículo ele percorra o ponto limite ali de visualização até ultrapassar o sinal, a sinalização indicada. Então, essa distância daqui onde ele teve a percepção e a reação até ter realmente a placa, é recomendada ali uma distância mínima de 35 metros. Totalizando aqui a distância de visibilidade para o sinal de indicação. Bom, existem outros tipos também de sinalização um pouco menos populares, digamos assim, mas muito utilizados, que são os dispositivos auxiliares de percurso. Então, tem a finalidade de aumentar a percepção do usuário no caso de situações de risco, como, por exemplo, curvas acentuadas ou trechos sujeitos à neblina, por exemplo. E, exatamente por servirem de alerta aos usuários, elas têm cores, as mesmas cores dos sinais de advertência, que é o amarelo e o preto. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, tem os marcadores de perigo. Então, essas placas, elas são fixadas em suportes utilizados para alertar ali o condutor da ocorrência de alguma situação potencialmente perigosa. Por exemplo, se você tem um guarda-reio ou uma separação de pista, é importante ter essa sinalização. Então, se o fluxo ele tem que ir para a direita, para a esquerda, se é para os dois lados, então tá até na forma dita. Marcadores de obstáculo, então é esse zebrado, digamos assim, amarelo e preto, que são unidades refletivas apostas no próprio obstáculo, né, destinado para alertar o condutor ali que vai ter esse obstáculo adjacente a ela, ou nela mesma, né? Por exemplo, o que pode ser colocado esse tipo de marcador de obstáculo? Guarda-corpo de pontes estreitas, pode ser também entradas de túneis, pontilhões, passagem de viaduto, né, alguns exemplos. Também tem os delineadores, que são utilizados ali para auxiliar no percurso, e são posicionados lateralmente, e de forma a indicar aos usuários o alinhamento da borda da via, né, em situações envolvendo risco de acidente. Aqui um exemplo de estreitamento de pista, muito comum em pontes e pontilhões. Não recomendado, mas geralmente você constrói esse tipo de obra de arte muito antigamente e não se pensou, talvez não tinha também recurso para pensar no futuro, nas ampliações. Então aqui, por exemplo, foi feito acostamento, ou pode ser até a faixa adicional, e não tinha como alargar essa ponte, não era viável alargar ela também, mexer nas fundações, no TB, né, no trem tipo aqui, da ponte, e aí tem esse estreitamento. Mas também esses delineadores, eles são utilizados em curvas mais perigosas, para ter principalmente aquela visão noturna, onde a gente tem a visibilidade prejudicada. Então, ele reflete e deixa bem sinalizadas essas curvas acentuadas. Outro tipo de sinalização, que ele pode ser chamado de vertical, mas que não é muito comum, mas que existe, eu trago aqui mais por curiosidade, é as sinalizações vivas. Então, dependendo da situação, aqui sempre associada à visualização em planta, tem uma visualização um pouco mais
girada para a gente ver como que essa sinalização se comporta. Por exemplo, aqui, quando você tem uma curva bem longa, essa sinalização aqui, ela te auxilia, porque é um ponto fixo e único no meio da curva. Então, auxilia a percorrer e manter essa curva. Esse tipo de sinalização com vegetação mais baixa na frente e mais alta depois também dá uma percepção maior da curva. Isso é muito subjetivo, tá, gente? Isso aqui foi estudado no comportamento das pessoas ao ver esse tipo de volumetria aqui. Então, auxilia nesse tipo de curva. Quando você tem uma curva vertical, então uma descida, ou enfim, uma subida abrupta, seguidas, né? Utilizado esse tipo de vegetação para você também ver que pela altura delas vai ter esse tipo de curva vertical. Lembrando, né, gente, que é sempre o mesmo padrão de árvores, né, no caso aqui. E vegetação sempre as mais baixas, depois as médias, depois as altas, sempre do mesmo tipo, para não ter também essa confusão desnecessária que não é para causar. No caso aqui de bifurcação também, utilização de vegetação mais baixa, seguida de vegetações altas. No caso de uma reta muito grande, seguida de uma descida, né, de uma curva vertical, é importante não, pode ser empregado esse tipo de vegetação aqui, que mostra para você que você tem que diminuir a velocidade, porque o que vai ser a tua reação, né? Você está vindo numa alta velocidade, do nada você se sente enclausurado, tem uma diminuição da distância dos tuos obstáculos horizontais ali perto de você. Então você tem um estreitamento que vai te proporcionar ou te pedir para que diminua a velocidade. E também esse tipo de sinalização nessas rotatórias um pouco menores, não tão alongadas, em que você utiliza a vegetação mais baixa na esquerda e uma vegetação mais alta na direita, que é onde você vai ter que fazer a conversão, e também o auxílio dessas no meio da própria rotatória para mostrar que ele tem um obstáculo e é para esse lado que você tem que seguir. Lembrando, esse daqui não tem norma, tanto que esse manual aqui de sinalização viva eu tirei lá de uma norma de São Paulo, então não é federal isso, mas pode ser utilizado, né? Por que não? Aposto que vocês já passaram por rodovias assim e não tinham nem se ligado que foi utilizado para sinalizar. Eu, por exemplo, antes de ver isso, eu achava que a maioria das vegetações estavam lá para bonito. E aí, agora a gente entra na sinalização horizontal, segundo tipo de sinalização mais utilizado aqui em rodovias. Então, quais são as utilidades dele? Ele permite o melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu uso. Então, deixa claro até onde vai uma via, por exemplo, para você utilizar ao máximo, porque se não tivesse esse tipo de sinalização, por exemplo, um veículo ia querer sempre estar perto da borda, com medo de bater no fluxo contrário. Então, essa é a primeira das utilidades. Também aumenta a segurança em condições adversas, como neblina, chuva, noite. Então, vai auxiliar muito e contribuir para a própria sinalização vertical, que na neblina você não vai visualizar muito bem, na chuva, na noite. E aqui a horizontal vai estar muito mais próximas dos faróis, então vai auxiliar. Contribui para a redução de acidentes e transmite mensagens aos condutores e pedestres. Então, principais utilizações aqui de cara que a gente pode transmitir, mas existem outras funções que eu vou mostrar agora. Ordenar
e canalizar o fluxo, orientar os deslocamentos dos veículos, complementar e enfatizar as mensagens das sinalizações verticais, regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, transmitir mensagens claras e simples, possibilitar tempo adequado para uma ação correspondente e atender a uma real necessidade. Então, lembra aquelas recomendações que eu mostrei para vocês da sinalização vertical? Então, aqui bem parecido para a horizontal. Tem essas condições e funções para ela. Então, vamos ver os principais tipos de sinalização horizontal? A primeira são as marcas longitudinais, que a gente vai aprender, que é um método gráfico para determinar as zonas de proibição de ultrapassagem. Essa é a mais clássica, né, gente? Todo mundo sabe que quando você tem uma linha contínua para o teu sentido de fluxo, é permitida a ultrapassagem, e quando é a linha contínua, é proibição de ultrapassagem. Lembram daquela distância de visibilidade que a gente calculou lá atrás? Então, é ela que é utilizada aqui. Vamos ver a utilização direta daquela distância. Então, é feita essa régua com aquela distância calculada. E aí, se do ponto 1 até o ponto 2 você não tem a visibilidade necessária, então, desse ponto até esse ponto vai ser contínuo. A partir daqui, a tua régua, passando aqui pelos objetos que estão te dando dificuldade de visualizar, então, a partir daqui, você consegue ter essa régua necessária, esse tamanho necessário. Então, daqui até aqui, pelo menos, você tem essa linha tracejada, porque você tem a distância necessária. Então, essa aqui é o trecho de não ultrapassagem, de A para B, aqui de B para A, e o pontilhado, né, como a gente sabe, é onde é permitida a ultrapassagem. No caso aqui, é um exemplo de curva horizontal, onde está tendo esses obstáculos aqui que te dificultam ou te impossibilitam a visualização necessária. Agora, vamos ver como que funciona nas curvas verticais. Então, nas curvas verticais também tem aquela distância de visibilidade do ponto 1 para o ponto 2 e sempre a 1,20 de altura, que é a elevação média ali da altura de visualização do condutor. Então, também é utilizada essa régua e, da mesma forma, onde você não tem a visualização necessária, vai ser faixa contínua. Então, exemplo, daqui até aqui, nesse sentido, você não tinha a visualização necessária. A partir daqui, você tem a visualização nesse sentido, então você permite a ultrapassagem, e de B para A da mesma forma, né? O mesmo tipo de pensamento. Outro tipo de sinalização horizontal são as marcas agora transversais. Aqui temos um primeiro exemplo, que são as linhas de retenção, também com a sigla LRE, que elas são marcas transversais contínuas na cor branca, aplicada ali sobre a faixa de rolamento, com o objetivo de indicar ao condutor onde há o limite para ele parar o veículo. Então, a recomendação é que seja sempre acompanhada da sinalização vertical, aquela sinalização de pare. E, às vezes, também é recomendado colocar a legenda pare, escrito, né? E aí, a largura dessa faixa, gente, vai depender se está na via principal, se está numa via secundária, mas tudo isso está especificado lá nos manuais que eu passei para vocês. Outra marca utilizada, né, transversalmente é as linhas de dê a preferência, que são transversalmente marcadas, e também na cor branca, né, aplicada ali sobre a faixa de rolamento, com o objetivo de dizer para o condutor que ele tem que parar ali e dar a preferência antes de ingressar numa via principal. Então, a linha de dê a preferência tem a sigla de LDP e tem a cadência de 1 para 1 aqui para fazer a sua inscrição no pavimento. Então,
Isso tudo, né, o tamanho, o espaçamento do traço, a largura mínima em centímetros, tudo vai estar lá nos manuais de sinalização. E também ela deve ir acompanhada de uma sinalização vertical de dê a preferência. Um último exemplo de marca transversal são essas linhas de estímulo de redução de velocidade, LRV, que elas são posicionadas também transversalmente ao fluxo do veículo e o espaçamento entre si vai variando, né, dependendo ali do sentido do tráfego. Então, imagina, você está vindo com uma velocidade e aí é feita essa diminuição dos intervalos, então vai te dar a sensação que você está mais rápido. Então, você vai ser estimulado a diminuir a velocidade. Elas podem ser utilizadas em curvas mais acentuadas, declives mais acentuados, cruzamento com ferrovia, ondulações transversais que vai ter, né? E aí é recomendado não generalizar o uso desse tipo de inscrição, também para preservar a eficiência, né? Para você saber que realmente nos locais dê muita atenção que ela vai estar empregada. Outro tipo de sinalização horizontal são as inscrições no pavimento, um primeiro tipo de inscrição são as setas direcionais, então esse tipo de seta ela indica o posicionamento na pista, né, para execução de um movimento. Tem também a sigla PEM, PEM. Então, como que tem que ser feito ali o movimento para que não tenha um conflito com os movimentos dos demais veículos. E outro exemplo bastante utilizado das inscrições no pavimento são as legendas. Elas podem ser de regulamentação, por exemplo, pare, 60 km por hora, podem ser de advertência, pode estar escrito atenção, devagar, pedestre, escola, e também legenda de indicação, BR-101, adiante, a 100 metros, essas um pouco menos utilizadas, mas elas vêm sempre para complementar as sinalizações verticais. O último tipo de sinalização que vou entrar aqui na disciplina com vocês é a sinalização temporária. Então, a sinalização temporária é uma mistura de sinalização vertical, horizontal, semafórica e alguns outros tipos de sinalização fora das características comuns, né? Não diferentes do que se está habituado, né, para realmente demonstrar situações ali anômalas, que possa construir ali um obstáculo à livre circulação e colocar em risco a segurança dos usuários. Então, a sinalização temporária, ela tem essa cor diferente, que é laranja, branco e preto, e ela também pode ter diferentes formas, dimensões e símbolos. Então, aqui alguns exemplos de sinalizações que são muito utilizadas, por exemplo, em obras rodoviárias, né? Mas também pode ser em qualquer outra situação anômala. Agora eu falei certo. Então, aqui eu deixo para vocês mais alguns manuais, na verdade, muitos são os mesmos que eu já mostrei antes, mas mostrando mais específico o de sinalização temporária, que eu acabei de comentar. Tem também o de sinalização semafórica, que eu não entrei aqui porque não é recomendado você ter semáforo em uma rodovia, a não ser que seja uma travessia urbana muito adensada, que tenha poucas dispositivos, né, que impossibilite o fluxo contínuo. Por exemplo, se você não tem um dispositivo em desnível e você tem uma pista duplicada, você tem que ter a parada ali para o outro sentido de fluxo atravessar. Se você não tem uma passarela adequada também, precisa parar para os pedestres passarem. Então, é mais raro de utilizar, mas caso necessário, tem esse volume do CONTRAN só sobre isso, como que tem que ser feito, né? Os tempos de semáforo, todas as especificações. E demonstrando apenas aqui um manual de sinalização horizontal, que eu comentei um pouco mais com vocês, mas bem interessante de vocês darem uma olhada, porque mostra muitos exemplos e especificações que vocês vão achar bem interessante de ver.
E aí aqui, gente, eu finalizo a disciplina com vocês de projeto geométrico. Aqui eu vou só citar o que a gente já viu nessa disciplina, para a gente também fechar e relembrar tudo que a gente já viu. A unidade 1 a gente falou sobre os elementos básicos de projeto, dei uma introdução para vocês da importância das rodovias, né, como que é feito a classificação delas, né, as particularidades, nomenclatura. Aí a gente entrou no cálculo das distâncias de visibilidade, na velocidade de projeto, no veículo de projeto, aquelas pré-determinações que a gente foi utilizando ao decorrer da disciplina. Na unidade 2, a gente falou sobre o traçado da rodovia, como que é feita essa escolha, quais são os fatores que influenciam no traçado de uma rodovia. A unidade 3, a gente viu como que calcula as curvas horizontais simples e com transição. Também fechou ali conceitos de estaqueamento que vai ser feito no traçado da rodovia, né? Fechando também a unidade 2. Na unidade 4, a gente falou sobre as seções transversais. Então, quando a gente faz um corte transversal na rodovia, o que está empregado nessa seção transversal? Quais são os elementos, né? Aqui nessa imagem, por exemplo, o que está na seção transversal? A gente tem o elemento de drenagem, um acostamento, as pistas de rolamento. Aqui nesse caso tem 2 pistas nesse sentido. Aqui faltou um acostamento, certo? Seria ainda ter um acostamento aqui, mas provável que nessa ampliação foi preferível ter utilizar esse espaço como uma faixa adicional, mas o correto ainda era ter aqui o acostamento. Então, na unidade 4 a gente viu essa seção transversal, o que engloba essa seção transversal. Na unidade 5 falamos sobre perfil longitudinal, que é um corte longitudinalmente feito na rodovia, que vai estar representado tanto o grade da rodovia quanto o terreno natural. Vai ficar bem claro para a gente ali as movimentações de terra, mas também aqui que a gente vai ter as rampas, contrarrampas, as curvas verticais. Então a gente aprendeu a calcular as curvas verticais aqui nessa unidade de perfil longitudinal. A unidade 6, a gente falou sobre superelevação e superlargura. Então, aqui nesse caso, nessa curva, até está meio visual aqui, não sei se vocês conseguem, né, visualizar, mas existe uma superelevação nesse sentido, para fazer essa curva da melhor forma. Existe também o conceito de superlargura, que a gente abordou nessa unidade, que é aumentar um pouco a largura dessas faixas nas curvas. E a unidade 7, que eu estou finalizando agora com vocês, a gente viu as demais especificações do projeto geométrico. A gente viu o projeto de terraplanagem, os equipamentos utilizados para isso. Aí agora nessa parte 2 vimos as particularidades que devem ser pensadas nas travessias urbanas. E agora, por último, os projetos de sinalização. E aí então agora eu finalizo a disciplina aqui com vocês. Obrigada pela atenção, espero, né, que estejam atentos aí. E aí a gente vai ter uma aula presencial, não sei se vocês vão estar assistindo essa antes ou depois dela, mas fico à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês. E até mais, fico à disposição também, podem me procurar lá no LinkedIn, no Instagram, para a gente conversar sobre qualquer outro assunto, beleza? Beleza?